O indivíduo fálico narcisista é caracterizado por seu impulso, isto é, por sua agressão. Este é um fator dinâmico, baseado na função energética. Reich tinha conhecimento deste fator na época em que escreveu Análise do Caráter em 1933. Observava que, constitucionalmente falando, parece haver nesses tipos uma produção superior à média de energia libidinal, que possibilita uma agressão altamente intensa. Se é verdadeira esta afirmação, somos forçados a perguntar o que é neurótico no processo. Ou é verdadeira apenas porque descreve uma aparência e a neurose reside no fato de que a realidade é outra coisa além da aparência. Em outras palavras, o caráter fálico narcisista atua como se fosse muito potente sexualmente. Tais indivíduos vangloriam-se de suas conquistas e poderes. Poderes são medidos pelo número de relações sexuais por noite. Na verdade, a potência orgástica, ou seja, a habilidade em experienciar prazer, está proporcionalmente diminuída. A razão da frequência do ato sexual é, de fato, o fracasso de obter satisfação numa experiência. Do mesmo modo, a agressão do caráter fálico narcisista está exagerada ao ponto de constituir uma fraqueza constitucional. Se equacionarmos a agressão e a capacidade de atingir o objetivo, podemos descrever os tipos de caráter do seguinte modo: o caráter oral tem medo de atingir. O masoquista atinge quando se afasta da situação. O fálico narcisista agarra. Este agarrar baseia-se no medo do fracasso ou da perda. Mas se a libido sexual é menos intensa do que a assim pretendida na falsa imagem, e se a agressão é mais fraca do que sua aparência, como é que podemos responder dinamicamente pelo impulso, pela ambição e pela aparente produção superior à média de energia libidinal? Classificamos o caráter fálico narcisista como um tipo genital. Isto quer dizer que o movimento pendular da energia está ancorado com segurança no cérebro e na função genital. Também significa que este tipo de estrutura não está subcarregado, como o oral, nem dominado pela culpa, como no masoquista. Desde que o distúrbio determinador do caráter ocorre numa idade comparativamente tardia, aproximadamente ao redor dos 3 anos, o mecanismo de defesa ou reação à experiência traumática é diferente do de outros tipos. Uma vez atingida a genitalidade, a pressão em termos de frustrações ou punições resulta num enrijecimento do organismo. É o mesmo processo que vimos na estrutura de caráter histérico. A musculatura se contrai para suportar a estrutura de ego, formando um cilindro em volta do corpo. Uma paciente descrevia-o do seguinte modo: tive a súbita visão de um cilindro de aço brilhante, grande como um bueiro que envolvia meu corpo. Dentro desse cilindro sentia-me viva. Quando analisei suas percepções e sensações, acrescentou que anteriormente havia se sentido do lado de fora do seu corpo. O lado de dentro se sentia aprisionado e ela não conseguia atingi-lo. Naquele momento, ela havia contatuado com o mais interno de seu ser e estava muito espantada e excitada. Aquelas estruturas, que categorizei como rígidas, têm todas essas armaduras tipo cilindro, ou tal como uma placa, ou ainda como uma teia. A profundidade da armadura e a largura do cilindro estão inversamente relacionadas. Um cilindro largo está associado a uma armadura mais superficial. Um cilindro mais estreito resulta da espasticidade das mais profundas camadas musculares e a mais rígida e inflexível. Não preciso enfatizar o valor desta estrutura tipo cilindro oco,
como o apoio físico contra a pressão que tenderia a aniquilar o movimento energético pendular. Uma vez que compreendamos a natureza desta armadura, a maior parte dos aspectos da estrutura de caráter fálico narcisista pode ser explicada. A estrutura cilíndrica rígida canaliza a corrente energética para o cérebro e genitais, sobrecarregando muitas vezes estas estruturas. Ao mesmo tempo, a rigidez diminui a flexibilidade do organismo, tanto psicológica como somaticamente. A sobrecarga resulta do fracasso do fluxo energético em se acumular em lagos naturais antes de atingir as saídas. Esses lagos ou reservatórios são a região pélvica, embaixo, e a cabeça em cima. Em seguida, aos estreitamentos da cintura e pescoço, há os espaços maiores da cabeça e pelvis. O desenvolvimento de um reservatório natural logo acima dos genitais previne-os de os sobrecarregarem e descarregarem muito rápido. Do mesmo modo, o cérebro funciona como um reservatório que controla um impulso, a fim de submetê-lo à apreciação crítica do ego. É impossível conceber a função de realidade sem esses reservatórios. Exatamente o mesmo princípio é empregado no controle de excesso de águas nas cheias dos rios, na época das chuvas torrenciais ou das pancadas de verão. Esperaríamos, então, que a estrutura rígida, devido ao estreitamento desses reservatórios, mostrasse uma maior impulsividade do que os tipos de caráter pré-genitais. De certo modo, isto é assim. Na sua agressão genital, o homem fálico exibe impulsos mais fortes do que qualquer outro caráter neurótico. E o mesmo é verdadeiro em termos do impulso para o sucesso material. Esta agressividade, contudo, é obtida às custas da flexibilidade e da espontaneidade. A própria rigidez da estrutura favorece a genitalidade e a realidade, ao mesmo tempo em que limita tais funções. Vemos o quadro de uma pessoa que é agressiva genitalmente e, no entanto, de ejaculação prematura. A descarga genital ocorre muito antes que todo o excesso de energia tenha sido posto em relação com o pênis. Um único ato é, portanto, insuficiente para descarregar a tensão. O homem fálico se considera potente porque é capaz de muitas penetrações e descargas numa única noite. Entretanto, a força da agressão não deve ser medida por sua aparência. Além disso, dado que satisfação depende do nível que a tensão atingiu antes da descarga, o homem fálico frequentemente deriva pouco prazer de suas experiências sexuais. A ambição do homem fálico deve ser explicada através destes processos dinâmicos. Dada a consciente canalização da energia para os pontos de saída, ao mesmo tempo em que está limitada a satisfação advinda da descarga, pode-se entender a persistência do impulso. É também fácil explicar por que o homem fálico esforça-se por conquistas femininas. Dado que a satisfação sexual é incompleta, aparece um sentimento de insatisfação pelo parceiro sexual. Há a esperança, consciente ou inconsciente, de que um novo parceiro possa proporcionar maior prazer. Na repentina emoção da excitação evocada pela busca e pelo novo relacionamento, isto frequentemente acontece. Na medida em que desaparecem estas condições, restabelecem-se o antigo panorama, declina o prazer sexual e é reincentada a busca de novo parceiro. Este processo que se dá ao nível genital é típico ou caracterológico. O homem fálico não encontra uma satisfação profunda em nenhum nível de atividade e vê-se forçado a prosseguir com a perseguição e a conquista. Devemos distinguir esta ambição do crescimento e da atividade criativa dos indivíduos saudáveis. Se isto ocorre deste modo,
Qual é a relação entre ambição fálica e erotismo uretral? Qualquer aumento de energia dentro de uma estrutura cilíndrica rígida é imediatamente transmitido na forma de aumento de pressão nas duas extremidades do cilindro. A forma bioenergética do organismo mamífero é cilíndrica e côncava para a frente. Isto é só para dizer que somos feitos de acordo com o princípio da minhoca, um cilindro dentro de outro. Na sua forma natural, suave, flexível, as duas extremidades do cilindro são, embaixo, os genitais e em cima o rosto, especificamente a região em redor da glabela, a qual inclui os olhos e a raiz do nariz. Nos indivíduos saudáveis, o cilindro é bastante suave e flexível e capaz de expandir-se e se contrair nos diâmetros segmentais. À medida em que o cilindro vai perdendo em elasticidade e tende a se tornar rígido, fica reto. A perda de elasticidade responde pelo fato de a pressão da energia ser imediatamente transmitida para baixo e ser sentida pelos órgãos embaixo. O reteçamento também provoca uma fixação de pelvis numa posição recolhida. Em presença tanto da rigidez como da retração, a pressão é sentida sobre a bexiga e produz desejo de urinar. Isto responde pelo fato do homem fálico sentir a necessidade de urinar antes e depois do ato sexual. O erotismo uretral está, portanto, associado à excitação sexual. E dado que o padrão inferior está duplicado na parte superior do corpo, a relação entre o impulso, a ambição e o erotismo uretral é vista como derivada da dinâmica da estrutura corporal. Estas conclusões têm apoio nas observações destes pacientes. No caso apresentado acima, havia um incidente de que, quando criança, impedido de se masturbar, urinou no chão. Este ato não poderia ser dito como premeditado. Ao invés disso, a energia bloqueada no seu acesso aos genitais carregava a bexiga. Do mesmo modo que a pelvis coloca a bexiga na linha do fluxo energético, a pelvis também pode ser posta para frente, de modo tal que a bexiga se livre da pressão. Outro paciente que tinha uma pelvis muito bloqueada e imobilizada, lembrava-se de que fora capaz de controlar o problema da enurese pelo bloqueio da pelvis para frente. Deste modo, podia dormir durante toda a noite sem ser perturbado pelo medo de molhar a cama. Há uma outra relação entre o erotismo uretral e o caráter fálico que deve ser elucidada. As leis que governam o fluxo de sangue são derivadas de leis que governam o fluxo de líquidos num cilindro. Estas leis também explicam um pouco da dinâmica dos processos bioenergéticos no organismo. Desde que todos os fenômenos bioenergéticos ocorrem dentro de um meio ambiente fluido. Um líquido, dentro de um cilindro rígido, mover-se-á continuamente se sob pressão e será descarregado pelos locais de saída ininterruptamente. Se o fluxo ocorre num tubo elástico, o fluxo é pulsátil e a ejeção é intermitente. O fluxo de urina partilha da primeira qualidade. O movimento do sangue e fluido seminal, ou seja, de fluidos altamente carregados, é pulsátil. Quando a ejaculação no homem assume a forma de um fluxo contínuo de sêmen e não há pulsação, parece-se com o ato de micção. Esta falta de pulsação na ejaculação é característica de muitos homens fálicos, rígidos. O problema da prematuridade é um dos sintomas principais da estrutura rígida no homem. Há um outro, que é menos comum, mas que deve ser explicado do mesmo modo. O fenômeno da obsessão, na medida em que tenho podido observá-lo, está limitado às estruturas rígidas. É frequentemente experienciado como uma tensão na testa e representa dinamicamente uma sobrecarga dos lobos frontais.
Neste sintoma pode ser estudado o estreito paralelismo entre funcionamento genital e mental. Tive a ocasião de tratar um estudante de engenharia que sofria de insônia e também de uma obsessão. A obsessão não era o sintoma mais importante, mas constituía a base da compreensão psicológica de seu caráter. Além desta obsessão, o paciente tinha uma fobia a corvos e de pessoas sentando-se atrás dele. Um outro sintoma eram ataques de tremores involuntários, acentuados em ambas as pernas, para cuja causa havia consultado vários neurologistas. Devo admitir que durante a etapa inicial do seu tratamento não havia ligado todos os sintomas a uma estrutura bioenergética que permitisse explicar cada aspecto deste único problema. Conduzi a terapia com base na resistência à análise, que, embora efetiva, não é tão eficiente nem consistente quanto a abordagem analítica do caráter. Qual era a obsessão nesse caso? O paciente não conseguia se livrar da visão de uma jovem que havia sido sua namorada durante sua adolescência. A relação foi terminada após 7 anos, quando a moça apaixonou-se por outro rapaz. Durante os 7 anos de seu relacionamento, a atividade sexual, embora frequente, jamais chegou ao ato sexual propriamente dito. Com seu novo namorado, a moça teve uma relação sexual. Ela então contou para o paciente que o fato de eles não terem tido relações sexuais havia provocado o rompimento de seu relacionamento. Sua obsessão pela moça apresentava uma qualidade emocional dupla. Às vezes, ele havia com sentimentos de remorso por não tê-la conhecido mais intimamente, e em outras ocasiões, com uma intensa raiva por ela o haver deixado. O passado do paciente era incomum no sentido de ter sido extremamente puritano para sua época. O cinema era considerado como uma tentação do diabo e o prazer, em geral, como pecaminoso. Sua vida doméstica foi dominada por uma severa autoridade paterna. Devo mencionar que havia outro sintoma, neste caso, que veio à tona numa etapa posterior da terapia. O paciente era afeito a ataques razoavelmente frequentes de icterícia, acompanhados de dores no quadrante superior direito, mal-estar e fraqueza. Geralmente, esses ataques se seguiam a algum aborrecimento emocional ou, como estava convencido o paciente, a alguma mudança no tempo, marcada por aumento na umidade e queda da pressão atmosférica. O paciente estava mais perturbado por estes ataques do que por qualquer outro aspecto de seu estado. Os ataques eram acompanhados também por sentimentos de desamparo e desespero. Embora um ataque desse tipo pudesse confiná-lo à cama durante um dia, não o incapacitavam por mais tempo do que isso. Não foi feito nenhum raio-x da bexiga ou dos dutos biliares, mas tendo-se em vista a natureza transitória do ataque, vez por outra, acompanhado por fezes cor de barro, diagnostiquei a condição como uma discinesia ou espasmo biliar, tanto no esfíncter de Oddi como em alguma outra parte do sistema de dutos. Apesar da natureza incomodativa da queixa do paciente, a fase inicial da terapia se caracterizava por uma tal resistência que ele interrompeu o tratamento por 2 vezes. Quando recomeçamos pela 3ª vez, impus como condição a terapia que não haveria mais interrupções. É óbvio que isto não alterou a resistência, a qual persistiu face a uma evidente melhoria geral. O paciente experienciou o trabalho terapêutico como uma ameaça, e era preciso que eu fizesse o melhor dos meus esforços para vencer seu medo. Seu conflito com respeito à terapia e seu medo dela e de mim continuaram até que um simples fato mudou repentinamente a sua atitude. A fim de encorajar sua agressividade,
entramos no jogo de cabo de guerra usando uma toalha. O paciente reagiu com uma determinação e uma energia que me surpreenderam. Usei o máximo de minha força para fazê-lo dar o melhor de si e então deixei-o ganhar. Sorriu radiante como se tivesse conseguido obter uma significativa vitória sobre mim. A partir deste momento, desapareceu seu medo de mim e da terapia. A resistência melhorou em parte, mas então o paciente mostrou-se cooperativo, quando antes havia sido abertamente hostil. A despeito de sua hostilidade, o paciente era constantemente atraído à terapia analítica por meus insights específicos de seus problemas. Mencionei anteriormente que o paciente havia consultado vários neurologistas a respeito do tremor em suas pernas. Ninguém conseguia encontrar lesões orgânicas que justificassem o fenômeno. A condição não é tão rara e a maioria dos pacientes exibirá tremor durante o curso da terapia. Pode ser interpretado como uma expressão de ansiedade, mas a única explicação verdadeira é bioenergética. A energia fluindo para baixo, para a metade inferior do corpo, será descarregada tanto genitalmente como no chão através das pernas. Se a saída genital está bloqueada ou fechada, as pernas arcarão com uma carga extra, que só conseguem descarregar através de movimentos. Esse tremor das pernas é semelhante energeticamente ao que ocorre nos estados emocionais mais fortes de medo e de raiva. Em cada caso, o tremor serve para descarregar energia que não é liberada em ações intencionais, e em cada caso, o tremor atua como válvula de segurança. Quando expliquei este ponto para meu paciente, ficou muito aliviado. Neste paciente, o conflito quanto às sensações genitais era muito intenso. Uma educação religiosa muito severa opunha-se a um impulso sexual bastante forte. Quando dominavam os sentimentos de culpa, o paciente era atormentado principalmente por sua obsessão. Se o impulso genital furava a barreira e se manifestava enquanto masturbação, diminuíam consideravelmente a culpa e a obsessão. Mais tarde, no curso da terapia, à medida em que o paciente desenvolveu um relacionamento sexual satisfatório e contínuo, a obsessão desapareceu inteiramente. O caráter oral não tem conflitos conscientes com seu impulso genital, pela razão de que estão inundados de libido oral. Uma análise mais profunda de casos nos quais o elemento oral domine o caráter demonstra que o impulso genital tem o sentido de atingir uma proximidade com o parceiro, de querer ser amado e aquecido. Este poderá questionar sua indiscriminação ou sua falta de descarga ou de satisfação maior, mas em minha experiência, jamais duvida de modo algum de seu direito à atividade genital. Também, os caracteres masoquistas não estão em conflito consciente com seus impulsos sexuais. Isto pode parecer estranho àqueles acostumados a pensar que os masoquistas são subjugados por uma culpa consciente. O masoquista se identifica com seus impulsos ao mesmo tempo em que questiona seu ambiente ou a si mesmo. A moralidade é um problema só do fálico ou da histérica. Agora,